Ok, estou sumindo daqui. Ok. Então, boa tarde, senhores e senhoras. É com grande satisfação que a ABEM, Associação Brasileira de Engenharia Industrial, está promovendo hoje uma live que vai ter como temática, uma temática extremamente importante, que é a crise energética no Brasil, causas, consequências e desdobramentos, né? É um tema que tem uma relevância enorme para a economia brasileira e para o futuro do país, né? Então, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos, e hoje reunimos uma pleiade aí de especialistas no setor com grande experiência, além de termos um economista que vai falar um pouco sobre as perspectivas econômicas do Brasil, tá? Eu agradeço a todos a participação, em nome da diretoria da ABEM, em nome do nosso presidente, o Gabriel Aidar, e gostaríamos, então, de iniciar com uma pequena apresentação de cada um dos participantes. Temos hoje, então, o Newton Duarte. Newton é o presidente da Associação da Indústria de Cogeração de Energia, COGEN. Ele é engenheiro eletricista formado pela Politécnica da USP. Tem uma longa experiência no setor de energia, mais de 40 anos, e ocupou posições de destaque, tanto em empresas multinacionais, fabricantes de equipamentos para o setor elétrico, quanto nas outras atividades ligadas à energia, tanto na geração, transmissão e distribuição, e também na indústria. Ele tem um currículo de diretor da ABINE, né? Diretor do COINFRA, que é o Conselho de Infraestrutura da CNI, é diretor da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e da CIESP, que é o Centro de Indústrias do Estado de São Paulo, e uma coisa que, uma parte do currículo que é muito interessante, ele é membro do Conselho Curador da ABRALE, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, pelos quais eu cumprimento o Newton, tá? Em seguida, nós temos o José Antunes Sobrinho, é acionista da holding Nova Participações, controladora da Engevix Construções e da Nova Engevix Engenharia, profundo conhecimento nos projetos hidrelétricos, longa experiência. Antunes foi responsável, participou na construção de mais de 40 gigawatts de energia elétrica, o que é um número impressionante, tá? Atuou como engenheiro e consultor e participou de vários empreendimentos fora do Brasil, na Ásia, Vietnã, China, Nepal, na África, Congo, Angola, Namíbia, na América Latina, Peru, México e outros países. Tá? E em 2009, ele foi convidado pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, para discursar sobre energias renováveis no Brasil, a convite do Sloan Group. Em seguida, temos aí um outro participante, doutor Antônio Corrêa de Lacerda, que é professor doutor da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da PUC, São Paulo, é doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp, conselheiro e presidente do CONFECOM, que é o Conselho Federal de Economia, é autor, consultor e organizador de 25 livros e centenas de artigos, recebeu o Prêmio Jabuti na área de Economia em 2001, é articulista e colaborador do jornal Estado de São Paulo, comentarista do Jornal da Cultura, TV Cultura São Paulo. Também temos participando o nosso colega de diretoria da ABEM, o Elcio Pasqualucci. Ele é membro do grupo SNEF, que é uma empresa multinacional francesa, com especialidade em indústria 4.0, automação, cibersegurança e liderança de equipes nos diversos setores em que a empresa atua. E, por último, nós temos também um grande especialista na área de energia, que é o Mário Luiz Menel da Cunha. Ele
é presidente da Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAP, e presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, FASE. É graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Sistemas Elétricos de Potência pela Universidade Federal de Santa Catarina. Iniciou a sua carreira na Celesc, onde atuou por 2 vezes e foi diretor. Foi professor da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Conselho da Eletrosul, e ainda no serviço público ocupou cargos relevantes no governo de Santa Catarina, no Ministério de Minas e Energia, no DINAI e na Presidência da República. Na iniciativa privada, é sócio fundador da Energética Tech, foi fundador e dirigiu várias associações, como a PINE, todas ligadas ao setor elétrico, a Abraceel, a Abragef, a Brem e a própria BIAP, da qual ele é atual presidente. É membro da Academia Nacional de Engenharia, além de conselheiro da Fiesp e presidente, como já falei, do Fórum das Associações do Setor Elétrico, o FASE. Para começar o nosso debate, eu gostaria de começar com o Newton Duarte, pelo tema que nos uniu aqui, crise energética do Brasil. Quais, na sua avaliação, Newton, são as causas, quais são as consequências e quais serão os desdobramentos da crise que nós vivemos atualmente? Por favor, Newton. Obrigado, Joaquim. Primeiro, uma satisfação. Eu agradeço aí a oportunidade de poder estar conversando com vocês nesse momento, com grandes amigos, pessoas que eu tenho enorme admiração, e é uma enorme satisfação para mim poder trocar algumas experiências, visões sobre o nosso setor elétrico. E certamente todos nós, e eu em especial, vou aprender muito aqui nessa tarde. Muito obrigado, Joaquim. Com relação às causas da nossa crise hídrica e crise no setor elétrico, eu gostaria de abordar 3 aspectos. Primeiro aspecto, rapidamente, nós tivemos a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Isso é inexorável. Choveu muito menos do que a média desses 91 anos e, por conseguinte, a gente guardou menos a energia natural afluente, ou seja, a água que chega nos reservatórios, ela foi em quantidades muito menores do que se previa. Por isso, houve um depressionamento violento dos reservatórios, até algo como começo de outubro. Nós antevíamos uma perspectiva, o ONS antevia uma perspectiva de chegarmos com reservatórios de 7% a 12%, agora, no dia de hoje, no final de novembro. Isso era um quadro extremamente crítico, preocupante, porque nós estamos falando no Sudeste Centro-Oeste de mais de 2/3 dos reservatórios do nosso setor interligado, do nosso mundo hidroelétrico, de 7% a 12%, agora 65%, 70% da nossa geração. Dessa forma, a perspectiva de chegarmos a níveis tão baixos traria certamente uma situação crítica para atendimento à ponta do nosso sistema. Graças a Deus tivemos uma antecipação das chuvas já a partir de meados de outubro. Esse quadro teve um desenrolar totalmente mais favorável do que antevia-se, e estamos hoje com 19,66, ontem, 19,66% dos reservatórios do Sudeste Centro-Oeste, frente a uma perspectiva de 7% a 12%. Então, o quadro é bem melhor do que antevíamos, graças a Deus, e tomara que essas chuvas perdurem e tenhamos um período úmido muito positivo. Mas, atrás dessa dificuldade, o setor mostra uma série de pontos críticos, e o primeiro deles é que nos últimos 20 anos ou 30 anos, somente 1/3 das hidrelétricas tem reservatórios. 2/3 foram construídas sem reservatórios. Se nós lembrarmos nos últimos 10, 15 anos, os grandes empreendimentos hidrelétricos, como as usinas do Madeira, Teles Pires e a própria Belo Monte, estamos falando em grandes projetos
todos a fio d'água. E isso começa a ter um preço a ser pago futuramente, que é termos um sistema a fio d'água que tem com grandes oscilações da capacidade de geração. Pior, quando nós temos um sistema deplecionado, a nossa capacidade de prover potência por esse sistema, ela cai muito. E é uma medida difícil de ser feita, e a mensuração disso ela é crítica, de tal forma que é muito imprevisível quais sistemas e quais regiões vão passar por uma situação crítica e o sistema começar a ter uma dificuldade de frequência e, com isso, ter um processo de desligamento e de rejeição necessária de carga. Então, o fato de termos sistema hidrelétrico deplecionado, os novos projetos sem reservatórios, cria uma situação de extrema dificuldade para a operação desse sistema. Junto a isso, nós vimos tecnologicamente, principalmente nos últimos 10 anos, um crescimento imenso das novas renováveis. O estabelecimento de oportunidades que o país enxergou para a instalação de sistemas eólicos e sistemas fotovoltaicos, atingindo hoje já valores, nós já estamos falando aí em coisa de 30 gigawatts instalados, eles necessariamente precisam ter um backup. E esse backup, já que as hidrelétricas estão com dificuldades per si, em função de poucas chuvas, esse backup acaba tendo que ocorrer através de termoelétricas. Termoelétricas que, na sua grande maioria, nós somos obrigados a recorrer ao gás natural, e com isso nós temos uma segunda dificuldade dessa crise, que é a questão de preços. Então, a perspectiva de um deplecionamento muito forte obrigou ao governo, ao operador nacional, que deflagrasse a geração dos sistemas termoelétricos a gás natural, fora da ordem de mérito, e fomos ainda pegos por uma situação de custo do gás, mundialmente falando, custos jamais vistos, né? Eu estava ontem conversando com distribuidores de gás, me falaram que nós estamos vendo $35 o milhão de BTU na Europa nesse momento para o gás natural. Então, o mundo está custeando o gás de uma forma jamais vista e nós somos obrigados a gerar fora da ordem do mérito, com receio de que a gente viesse a ter uma situação de total não operacional do nosso sistema elétrico. Bom, então a gente é obrigado a ir para um despacho fora da ordem do mérito, com receio de deplecionarmos numa situação e depois não há volta, não há retorno, e, portanto, essa crise hídrica ela tem o papel de uma preocupação quanto ao atendimento e uma preocupação quanto a um incremento explosivo dos preços, como a gente vem vivenciando. E pior, é um preço a ser pago não nesse momento, ele será pago nos próximos meses e talvez anos, né? Tendo um impacto enorme. Eu saí de uma reunião agora da ABINE e a perspectiva de aumento de preço, certamente, o Dr. Lacerda deve nos trazer alguns detalhes importantes sobre isso, muito também motivados pelo custo de energia, que tem um impacto imenso em toda a cadeia produtiva do país. Então, eu vejo que essas são as 3 questões aí que eu gostaria de abordar. Muito obrigado, Newton. Eu queria saber se algum dos debatedores, participantes, quer comentar a fala do Newton. Algum comentário de alguém? Antunes, Menel? Se não, passamos em seguida à exposição do Antunes. Então, vamos prosseguindo no nosso painel, na nossa live. José Antunes, por gentileza, as suas considerações. Em primeiro lugar, boa tarde aí a todos. Parabéns aí pela BM por esse evento. Ele é muito pertinente. Vejo aqui amigos realmente de muito longa data, o que é bom e o que é ruim, não é? A experiência está aqui presente, muito presente, seja pela BM, os colegas da BM, seja
nos convidados aí, como particularmente, né, um abraço ao Menel, fomos até sócios lá no começo no meados da década de 90, quando participamos junto aí do RECEB. Eu participei da reestruturação do setor elétrico brasileiro, eu fiz o braço técnico com a Coopers & Lybrand, então com o Mr. Paul Davis. Então nós começamos a revisar o setor lá em 1996. E o Newton, grande figura aí também, que passamos por muitas situações. Indo direto ao ponto que foi colocado, a crise nossa, nesse momento, ela é uma crise hídrica de fato, como o Newton colocou. Eu vou dar um número para vocês interessante. Se você pegar a série de 90 anos, né, das séries históricas acompanhadas, nos últimos 10 anos nós tivemos 6 dos piores anos hidrologicamente, falando das afluências. Então, ela é uma crise que ela tem uma característica fortemente da mudança de clima, possivelmente. Eu não quero entrar nisso. Eu tive agora mesmo uma com o Kelman, fizemos juntos uma discussão aí, mas isso não está muito bem claro, o efeito hídrico, ou seja, o efeito do clima, mas claramente 10 anos, 6 das maiores secas em 90, 6 estão aí nos últimos 10 anos. Então, nós estamos realmente vivendo uma situação diferenciada. Bom, e aí acontece que nós temos aí vem essa aqui é uma constatação. Felizmente não entramos em racionamento, felizmente completamente diferente de 2001, que também vivenciamos a crise. O sistema já é muito mais interligado do que era, tá, para conectar reservatórios. Em 2001 nós vertíamos no sul e faltava energia no sudeste. Hoje está bem melhor, mas ainda vai precisar uma boa atuação para interligar melhor o sistema. Isso é uma das consequências que deve vir em breve pela EPE, um reforço tremendo no sistema de transmissão. Depois, em relação a isso, tivemos uma mudança forte, como o Newton colocou, né, das fontes intermitentes. As fontes intermitentes, podemos falar da eólica, fundamentalmente o Nordeste exportou aí na crise, nesses meses aí, 8 mil megawatts, e pode exportar mais, né, seja de eólica, que já está instalado, seja de solar, que vem instalar, né, e para isso esses links precisam ser muito bem revisados. Essa crise, como também o Newton falou, ela remete a algumas revisões nossas no sistema, né, e no modelo. Nós fizemos um modelo em 96, tá? Em 2001 tivemos uma crise que são motivos diferenciados. Realmente ele foi falta de transmissão e falta de investimento na geração, por motivos lá políticos do governo. Nunca se esqueça, quando você separa o nosso sistema, a geração é responsável por 65% dos investimentos, transmissão e distribuição, os outros 35%. Quem responde fortemente pelo investimento em capital é a geração. Ali, em 2001, de 96 para 2001, não houve investimentos, e aí tivemos também uma crise de investimentos. Aqui, o investimento ocorreu, nós não entramos em racionamento, mas nós tivemos uma questão de um sistema de despacho ultrapassado. Nós estamos com um sistema de despacho ultrapassado, pessoal. Nós temos que mudar o modelo, nós temos que pegar a origem e mudar na origem. Tá? Então, nós despachamos até 2009, 90%, 95% da nossa produção era hidráulica, 90%, 95%. Hoje ela está alcançando 70% se tudo vai bem. Esse ano, no meio da crise aqui, deu 45% de produção hidráulica. Então, tá? Aí você é obrigado a jogar todas as térmicas que você tem e jogar óleo. E aí, quando você joga o óleo, o custo vai lá para cima. Mas ainda tem óleo para despachar, não entramos nisso aí. E aí me permito mudar um pouquinho aí o discurso do Newton. Tá? Essa crise de replecionamento de reservatório, ela vai durar mais um tempo. Ela vai, isso aí não é multianual. Nossa capacidade de reservação é intraanual. Então, nós vamos ter que pagar preços ainda em 22, 23, para colocar os reservatórios em um determinado nível. E nesse particular, tá, aqui vem uma questão de um pouco de inteligência operacional que tem que permear o setor,
desculpem, mas não dá para ser todo o tempo por mérito de despacho. As térmicas a gás terão que necessariamente despachar 15% para você sempre conservar na base. Ou seja, você paga um pouco mais de custo na energia, um pouco mais alto, tudo vai subir um pouco, para você não ter picos de preço extraordinários quando você tem que despachar, no meio dessa crise, as usinas, por exemplo, a óleo, né? E, inclusive, esse último leilão que o governo fez, ele fez o que tinha que fazer, tá? Mas ele despachou o custo unitário variável a R$ 750 o megawatt-hora a gás. E aí, bem lembrado pelo Newton, que o gás está explodindo no mundo também. Mas é uma situação que eu julgo anômala, $35 por milhão de BTU, come esses R$ 750 por megawatt-hora muito fácil. Muito fácil. Mas o que nós vamos ter que discutir um pouco é a matriz. A matriz vai ter que considerar realmente, em primeiro lugar, conservação de reservatórios. Segundo, infelizmente, sou obrigado a falar para vocês que a minha vida foi em hidroeletricidade, em grande parte dela. Nós não temos mais grandes usinas hidrelétricas no Brasil, né? Mas temos algumas pérolas sim. Tá? Por exemplo, tá? Nós temos o Alto Xingu, que é um absurdo, que Belo Monte despacha 250 megawatts, tendo reservatórios que podem ser construídos a montante, como São Félix, como Pombal e como Altamira, que dariam alguma capacidade de reservação além da geração própria. Temos algumas pérolas aí para explorar, né? E principalmente olhar a exploração de alguns reservatórios. Eu quero dar um exemplo para vocês, né? Isso aí foi um problema ambiental criado no Brasil. Durante 20 anos aí, praticamente nós não montamos a capacidade de armazenamento que é medido em megawatt mês. Nós temos 300 mil megawatts mês de energia armazenada e isso não tem subido, né? E só você armazenar no Xingu, por exemplo, você já tem uns 10 mil megawatts a mais. Não estou falando daqueles projetos do passado, mas falo de inventários feitos em 2007. E eu dou um número para vocês que é o seguinte, isso é interessante. Esses reservatórios a montante do Xingu em 3 hidrelétricas, além de gerar 5 mil megawatts, acumular 10 mil megawatts mês, eles fazem com que Belo Monte já gere 1.000 megawatts, mesmo no período seco a mais. Pronto. É um fato, né? Eles inundam 2.000 quilômetros quadrados e eu tive o trabalho de comparar nesses reservatórios como é que era a fotografia deles em 2000, se eles fossem implantados em 2000, como seria agora. É inacreditável a devastação que houve. E a nossa história das hidrelétricas é que as hidrelétricas conservam reservatórios, elas conservam o meio ambiente, não atrapalham, não tem relocação de população lá. Então, o Conselho Nacional de Política Energética vai ter que rever particularmente essa questão aí de reservar no Xingu e alguns outros locais. Paiquerê, em Santa Catarina, por exemplo, tem 70 km quadrados, reserva uma quantidade de água que distribui sobre toda a cascata do rio, que tem 7 hidrelétricas de grande porte. Então, a energia armazenada lá, você calcula pelo volume acumulado, multiplicado pela queda, e mais de 700, 800 metros que você tem em todas as hidrelétricas que estão lá. Mas, eu acho que nós vamos ter que mexer na matriz, temos que considerar despacho de gás na base, tá? Levanta um pouco mais o preço, uns 10, 15% vai acabar sendo essa modelagem feita, provavelmente por aí na minha intuição e no que eu vejo dos números. E aí nós temos um negócio que o Brasil tem resolvido, pessoal, para dizer um pouquinho para vocês do copo meio cheio. Nós temos os reservatórios e temos energia intermitente de solar, energia intermitente de eólica. A otimização mais linda que nós podemos fazer é botar solar e eólica e deixar os reservatórios mantidos no nível adequado, tá? Que ainda você tem o despacho básico de gás nuclear, que nós temos aí, de um certo tamanho, e realmente o despacho eólico intermitente e solar, que conservam a energia no reservatório, são despachos a custo marginal baixos, relativamente baixos. Então, o Brasil tem aquilo que todo mundo gostaria de ter, e nós estamos hoje com um problema de gestão e um problema de ajuste de modelo, né? Essa foi, para mim, vamos dizer, claro que a crise hídrica ocorreu, né? Mas, fundamentalmente, nós temos soluções inteligentes para ser dado. Claro que nós vamos pagar 1, 2 anos aí até replecionar esses reservatórios e atingir um ponto que compensa. Temos algumas anomalias que o Dr. Mário Menel conhece profundamente, que é o GSF. GSF
nós participamos da criação do MRE, lá com os ingleses. Os ingleses, na época, queriam deixar o Lloyd de Londres rico, porque eles queriam fazer risco por usina, risco hidrológico. E nós temos um reservatório unitário que se compensa, então aí veio o conceito do MRE. Só que não dá para ter um MRE, tá, com mais de 3.000 megawatts, tá, que não estão gerando usinas que ganharam a placa para vender no comércio. Tá? A própria Eletrobras, agora, na privatização, através da EPE, fez um reestudo e verificou que as usinas dela, da Eletrobras, tem 1.000 megas a menos. Óbvio, por transparência e compliance, isso vai ser considerado. Então, nós temos aí uns 3.000 megas, tem que rever outras usinas e imediatamente encarar esse problema. Tá? Inclusive com a hidrologia nova, mais recente, tem que rever essas séries, mesmo que você dê uma baixada nas energias a comercializar, estique os prazos de concessão, compensa de outra forma, mas vamos encarar os fatos como eles são, né? Temos aí alguns belos desafios, eu aqui nada mais sou do que o catalisador para jogar algumas dessas questões na frente dos senhores aí, para tentar enriquecer o nosso debate. Mas esses são meus comentários aí nos 10 minutos que me tocavam, não sei se eu não os ultrapassei. Perfeito. Muito obrigado, Dantas. Eu gostaria de pedir ao doutor Lacerda que comentasse um pouco das perspectivas da economia brasileira para os próximos anos, porque, logicamente, demanda de energia depende de crescimento econômico, né? Então, gostaria que o senhor comentasse, doutor Lacerda, quais são as perspectivas a médio e longo prazo que o senhor enxerga para a economia brasileira. Logicamente, nós temos também um problema de investimento, né, de capital que vai ter que ser investido nesses desdobramentos aí do modelo, da mudança do modelo, como disse muito claramente o Antunes, né? Então, gostaríamos de ouvir as suas considerações. Muito obrigado, doutor Joaquim. É uma satisfação estar aqui com os colegas, debatendo as perspectivas para a economia e as suas ligações com o setor de energia. Quero aqui registrar a minha ligação com o setor, né? Porque eu tive a satisfação de trabalhar por décadas numa empresa forte nessa área, que é a Siemens, né? Onde trabalhei com o Newton Duarte, foi meu colega. Também o Matias, o Matias Fernandes, da BEM, também foi da Siemens. Também fui diretor da área de economia da ABINE por um longo período, onde também fui colega do Newton. E fui do Conselho Fiscal da Eletrobras, ainda na Eletrobras dos anos 90, né, que era basicamente fortemente estatal, né, cuja regulamentação, ela continua estatal, mas ela tinha uma participação ainda maior do Estado. Então, essa minha ligação com o setor de energia em nenhum momento me tornou especialista em energia, que não sou, mas que trabalho a análise da economia brasileira para muitas empresas do setor energético, né? Eu, há cerca de 8 anos, fundei uma consultoria, que é a AC Lacerda Consultores, leva o meu nome e mais alguns especialistas, onde exatamente trabalhamos em desvendar, digamos assim, o cenário econômico e seus impactos para as empresas, né? Então, além da minha atividade acadêmica e de outras atividades, eu tenho essa função, né, que eu vou aqui compartilhar um pouco dessas questões, num breve resumo, obviamente, dentro do tempo que nos foi destinado, né? A primeira questão que eu gostaria de levantar é que se trata de uma crise internacional sui generis, né? É uma das maiores crises que nós enfrentamos, especialmente em 2020, mas com reflexos em 2021, que tem muita correlação com a pandemia Covid-19 e seus desdobramentos, que, nem preciso dizer, estão longe de uma solução definitiva, né? Infelizmente, vários países estão revertendo as suas medidas de flexibilização em função do impacto de novas cepas, novas variantes da doença, o que é claro que é sempre um aspecto muito preocupante. Outro aspecto que chama atenção nessa crise econômica é que ela desarticulou
importantes cadeias produtivas, muito em função do descompasso de retorno de atividades, paralisação entre as várias economias dentro do conceito de cadeias globais de valor. E esse desbalanceamento abriu um espaço significativo para uma pressão de custos, que nós gostamos de chamar, nós economistas, de choques de oferta. Né? Que choques de oferta são esses? São os preços das commodities, né, matérias-primas em geral, metais como cobre, como minério de ferro, né, mas também petróleo e também grãos, né, alimentos, basicamente. Né? Então, isso tudo gerou uma pressão inflacionária em muitos países, eu não diria no mundo todo, porque a Ásia é quase que um mundo à parte nesse aspecto. Mas Estados Unidos, Reino Unido, alguns países da zona do euro enfrentam inflação. E países em desenvolvimento, evidentemente, que tem nas commodities um componente relevante da sua produção e exportação e da sua própria composição, também sentem um impacto. O Brasil, especialmente, tem uma inflação média que é o dobro da maioria dos países em desenvolvimento. Isso porque se soma a essa pressão do choque de oferta de preços internacionais a desvalorização do real. Né? A desvalorização do real foi expressiva ao longo dos últimos anos e a combinação de preços internacionais em alta, mais desvalorização cambial e mais a política de preços da Petrobras, por exemplo, né, de paridade de preço internacional, que repassa imediatamente todas as variações cambiais e de preços, gera uma pressão inflacionária absurda. Além do que, nós não eliminamos totalmente no Brasil os mecanismos de indexação, de correção automática de alguns preços e contratos. Então, isso gera uma pressão violenta do ponto de vista da atividade econômica, e no setor empresarial, os contratos, né, muitas vezes, mesmo que amarrado a fórmulas de reajuste, mesmo que prevejam alguma forma de correção, têm sofrido um desequilíbrio econômico-financeiro relevante. Nós temos trabalhado na tentativa de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos para várias empresas do setor, demonstrando que esses impactos combinados, mais a dificuldade da pandemia, gerou a necessidade de uma revisão nesses contratos. Né? Essa revisão, em alguns momentos, se dá no âmbito negocial, parte a parte, em outro âmbito, no campo administrativo, com medidas extrajudiciais, quando previsto, recorrem também à mediação e arbitragem, e, em último caso, a própria judicialização, especialmente quando envolvem os entes públicos. Né? Mas o fato é que, a partir desse arcabouço, nós temos produzido notas técnicas e pareceres que têm respaldado as medidas no âmbito do direito, né, para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Agora, esse quadro de instabilidade tem gerado uma dificuldade enorme de crescimento para a economia brasileira. Antes da pandemia, já em 2017, 18 e 19, nosso crescimento foi muito baixo, pouco acima de 1%, o que, em termos per capita, reduz a menos da metade esse desempenho, né, porque nós temos o crescimento populacional. 2020 veio a pandemia, afetou a maior parte dos países do mundo, e particularmente no Brasil, dadas as peculiaridades estruturais do país, né, uma forte concentração de renda, déficit habitacional, população com vulnerabilidade social e insegurança alimentar, tornou isso mais agravante ainda, e o enfrentamento da pandemia foi muito mal coordenado, né? Houve um problema sério de negacionismo, de falta de gestão, e que agravou, portanto, o efeito econômico da crise da pandemia. A economia brasileira caiu 4,1% em 2020 e vai crescer 4,6% esse ano. Na verdade, é o seguinte, você está retomando o nível de 2019. Então, se esse quadro se confirmar, estamos a 2 meses do fim do ano, um mês, né? Nós vamos estar no nível de 2019, que, por sua vez,
é inferior a 2014, antes da crise da recessão de 2015 e 2016. Bom, mais grave ainda, os investimentos estão num nível muito abaixo da crise, e antes da crise, e o setor industrial capengando, né, há muito tempo. Então, as perspectivas de curto prazo são muito ruins. Nós vamos viver em 2022 um quadro de estagflação, ou seja, de não crescimento. Meu prognóstico de crescimento para 2022 é zero, não teremos crescimento, e com inflação ainda resistente. A inflação deve ceder um pouco ao longo do ano de 2022, mas ainda será expressiva. A elevação dos juros, né, que, a meu ver, tem sido um equívoco, porque, na verdade, juro é um componente e um instrumento para combate à inflação de demanda, e nós temos uma inflação de oferta. Na verdade, nós temos o contrário, carência de demanda. Mas é o que vem sendo praticado, e isso está encarecendo o crédito e financiamento. Nós estamos no nível mais baixo de investimento público da nossa história. Né? Isso não deixa vetores para o crescimento em 2022, nem do ponto de vista estatístico, que foi positivo de 2020 para 2021, quanto de impulsionadores possíveis desse crescimento. Então, de certa forma, o quadro que nós temos, ele é bastante complicado, porque o desemprego é muito elevado, há uma queda da renda, né? Há dificuldades de empresas super endividadas e o quadro vai ficar mais difícil. A despeito disso, a questão energética se torna fundamental, né? Isso porque, primeiro, como já foi lembrado, a energia é um insumo vital para a nossa produção, e segundo, porque, ao mesmo tempo, a demanda reprimida que temos na oferta de energia representa uma grande oportunidade. Poucos países do mundo têm a matriz energética tão diversificada e tão capaz em termos de renovação, né, de energia renovável, de sustentabilidade, de biodiversidade, e isso, desde que bem articulado, pode ser um excelente elemento impulsionador do crescimento futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lacerda. Muito bem abordada a situação, o quadro atual, né? E apesar das dificuldades econômicas previstas aí para o ano de 2022, nós temos aí um potencial de investimento e de crescimento do setor elétrico, do setor energético importante. Né? Obrigado pela sua participação. Eu queria agora passar a palavra para o meu colega Elcio Pascoalucci, para que é o nosso coordenador do GT, do nosso GT de energia da BEM, um GT que tem um potencial de crescimento bastante grande. Por favor, Elcio, para suas considerações. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui entre vocês. Agora, antes de me apresentar de maneira adequada, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que meu filho de 13 anos me fez semana passada. Falou, pai, por que o gás de cozinha é tão caro? Eu prontamente respondi para ele, por causa que o petróleo é uma commodity, como o Lacerda estava falando, nós temos preços internacionais, temos a questão do câmbio, do preço do gás na Rússia, e que as ações da Petrobras estão no mercado, em Nova York, na Movespa, etc. Respondi para ele, ele não entendeu nada, mas eu também não. Por que o preço de um insumo desse, de um gás de cozinha, está um absurdo? Ele é um menino de classe média que comparou, para achar caro, ele a comparou com alguma coisa que ele tem acesso, num sanduíche, num tênis, sei lá o quê. Alguma coisa está errada. A explicação que eu dei para ele é aquela explicação que o Newton não gosta, que é a explicação do tecnocrata, a técnica só. Alguma coisa a gente tem que fazer. Então, eu vou aproveitar, pedir para o Newton, para o Lacerda, para o Antunes, para o Enel, o dia que puder, explicar para o meu filho que eu não consegui por que o gás de cozinha está nesse preço.
Eu sou, como o Joaquim falou, coordenador do grupo de energia da AB. É uma honra poder juntar as pessoas, conversar a respeito. O Newton, nosso patrono, que a gente tem visto a nossa matriz energética, falamos sobre vários assuntos. Aí eu penso, onde estão as cabeças pensantes desse país que deixam o diesel nesse preço, que deixam a gente sem água no reservatório, que deixam o preço do gás nisso? Existem essas cabeças pensantes? Eu me lembro que em abril desse ano, promovido pelo FASE, que é o Fórum das Associações do Setor Elétrico, e pela ANE, a Academia Nacional de Energia, e se não me engano foi o Kelman, viu, Antunes, que falou sobre o uso das águas, né, principalmente em relação à hidrologia brasileira, especialmente aí para a bacia do Paraná, discutindo como enfrentar a crise e propor para o governo, inclusive através do FASE, a criação de um comitê de gestão da crise. E durante esse período todo, que a gente tem a oportunidade de se relacionar com o COGEN, com o FASE, com as outras associações, a gente aprendeu muito. Tem gente muito boa, entre elas, várias aqui presentes. E por que a gente não... Por que está errado? O que está errado? Então, essas perguntas que eu andei fazendo. Cabeças pensantes e gente brilhante a gente tem aqui. A semana passada, fui convidado a participar de um evento de lançamento de uma linha de financiamento para pesquisa da FAPESP, aqui em São Paulo. Depois participei de um fórum dos pesquisadores, e a linha era para a geração de combustível de resíduos sólidos, eventualmente geração de energia, mas você gera combustível. Eu fiquei impressionado como tem com o pesquisador no Brasil, precisando de apoio, que conhece todas as bactérias que são necessárias para você transformar a palha do milho, o resíduo sólido urbano, a biodigestão aeróbia, anaeróbia. Muita gente tem uma capacidade. Nós temos mais cabeças pensantes muito boas nesse país, na academia, nos institutos, espalhados nesse país, pensando, principalmente em cogeração, né? Trazendo tecnologia, porque essa nossa matriz é nossa, é brasileira, e nós precisamos de soluções muitas vezes brasileiras. Mês passado também fui convidado a conhecer o novo laboratório de eletroquímica do ITA. A gente ajuda lá, a instituição, tem vários colegas, eles, logicamente, do estudo das baterias, das células de combustível, e a gente percebe como essas tecnologias precisam de pesquisa em materiais, né? Nós vamos falar de segurança energética, alguma coisa essas baterias podem ajudar. Nós vamos falar de eletrificação dos veículos, das baterias, o hidrogênio, tem muita coisa. Essa nossa riqueza de pessoas e de fontes de energia, elas precisam ter liderança, elas precisam avançar. Então, essa segunda pergunta, em cabeças pensantes, eu estou muito tranquilo. Eu tenho muita gente boa. E aí, puxando agora a brasa para a nossa sardinha na ABM, a gente sabe construir, nós construímos hidrelétricas, nós construímos plataformas de petróleo. Eu, particularmente, trabalhei muito em plataforma de petróleo. E agora estamos fazendo plataforma de petróleo na China. A gente sabe, a engenharia conceitual, ela precisa ser feita no Brasil. Isso aí é uma bandeira do Newton também que me colocou. A engenharia básica, a construção. Na ABM, nós temos um movimento interessante, que é a engenharia e construção 4.0, que é toda essa a modernidade
para melhorar nossas construções, que nós estamos promovendo dentro da nossa associação. Então, a gente tem cabeças, a gente tem engenharia. Eu falo muito do óleo e gás porque mais envolvido com óleo e gás, mas nós fizemos coisas maravilhosas na década anterior, em termos de engenharia, em termos de construção. E a gente precisa participar desse desafio que todos aqui colocaram e tenho certeza que o Menel vai colocar também. Obrigado, Elcio. Obrigado. Acho que só para a gente não estourar o tempo, depois voltamos aí para outros comentários, tá? Eu vou só concluir essa minha posição, porque eu pedi ajuda porque eu acho que a saída nossa é realmente são duas: a política com P maiúsculo, que a gente trabalha, ou faz e trabalha, a gente precisa trabalhar para as coisas acontecerem, e a questão da educação. A educação em energia tem que vir desde o começo, desde o meu filho com 13 anos e para toda a população. Isso é importante. Agradeço aí, Joaquim. Agora a palavra com quem entende. Passa a palavra para quem entende. Por gentileza, Menel, gostaríamos aí de ouvir as suas ponderações aí sobre tudo que foi falado brilhantemente por todos, tá? Obrigado, Joaquim. Prazer enorme estar aqui junto com os amigos e conhecer o professor Lacerda, também é um prazer enorme. E lembrar para o Antunes que nós, além de participar do movimento para fazer a revisão do setor elétrico, nós criamos a PIN junto. Produção independente, o produtor independente que não existia no Brasil, foi criado com a sua participação, a minha participação, várias reuniões fizemos no seu escritório e tal, para a gente colocar para frente isso. Então, um legado pelo menos nós temos. Mas eu queria compartilhar uma apresentação com os senhores. Estão vendo a minha tela aí? Estamos sim, Menel. Está perfeito. Beleza. Então, eu queria dizer o seguinte, a nossa crise energética, crise hídrica no Brasil. Primeiro, as séries históricas não se repetem mais. Quer dizer, eu estou tendo o ônus agora de falar depois do Newton e depois do Antunes e do Elcio. Ô, Elcio, falando nisso, você manda o seu moleque aqui para Brasília uma semana e eu explico para ele o preço do gás. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Olha, eu chamo a atenção aqui o seguinte, os últimos 7 anos aqui, 7, 8 anos, em que aqui essa linha tracejada vermelha é a média de longo termo do setor elétrico. E olhe as ENAs que estão acontecendo, as energias naturais afluentes. Então, como diz o Antunes, não interessa se nós vamos entrar em detalhes se é uma nova realidade, mudança climática ou não, eu até chego a acreditar que seja. Tem um estudo interessante do Kelman, do Gerson e do Rafael, filho dele, sobre a bacia do São Francisco, em que a conclusão dele é a seguinte: você tem que abandonar essas coisas para trás, de 1939, você tem que... eram otimistas demais em relação ao que está acontecendo hoje. E se você colocar aquilo, você está mascarando as projeções do futuro. Mas a gente olhando que está seco, tudo bem, mas eu acho, contrariando um pouco o que foi dito, mas na tendência do Antunes, é que está faltando um componente aqui. O componente é a capacidade de armazenamento. Então, vamos olhar ali desde 2000, não vamos muito longe, isso aqui é vamos dizer, o ano que antecedeu o racionamento. Nessa linha superior aqui, eu tinha a capacidade de armazenamento do setor do sistema interligado. A unidade é megawatt médio, né? E no outro lado, eu tenho a linha verde, é a linha de crescimento da carga. Então, do lado direito mostra o seguinte: em 2000, eu tinha 6 anos e meio, praticamente, de armazenamento para atender a carga. Hoje eu tenho 4 meses. 4 meses, quer dizer, caiu de 6 e meio para 4. Isso faz a diferença.
Ou seja, a crise é seca mais falta de armazenamento. Essa é uma crise energética e do setor elétrico. Um parentezinho, o Antunes certamente lembra isso, mas nós chegamos a oferecer no Brasil um programa de EGTD, Energia Garantida por Tempo Determinado. Isso no começo da década de 80. Eu era DENAI, né, o órgão que antecedeu a ANEEL, e o Celso Ferreira era o responsável pela área energética da Eletrobras, que era poderosa, era a empresa que comandava o setor elétrico brasileiro estatal. Nós chegamos a oferecer GTD 80% do tempo no ano, né, integralizado no ano, 80% do tempo. Nós oferecemos isso para 5 anos. Os estudos iniciais a gente poderia oferecer para 5 anos, 60 meses, não era 7 nem 4, 60 meses. Só que no último momento, o Celso me ligou e disse: Menel, o que você acha? Estou com medo de oferecer 5 anos. Vamos oferecer só 4. Só 4. E oferecemos 4 anos para serem trocadas o Nilson lembra bem disso, o Antunes lembra bem disso, trocados os equipamentos que usavam combustível fóssil, óleo, derivados de óleo de qualquer maneira, para produzir, inclusive, calor. Então, a EGTD era a energia da eletrotermia, quer dizer, nós fizemos caldeiras elétricas, para ver a diferença do que era a capacidade de reservação que o setor elétrico brasileiro já teve. Bom, o que são as causas, então? Seca, mais falta de armazenamento. E outra coisa que nós temos que falar é a precificação do setor elétrico por um algoritmo, né? São modelos computacionais que definem a operação e que não necessariamente guarda uma lógica com a realidade. Se a gente olhar só sob o ponto de vista de segurança energética, térmicas deveriam ser despachadas há muito tempo atrás. Mas o ONS olha 2 aspectos: segurança energética e custo da operação do sistema. Ele tem que olhar esses dois casos. E eu observo o seguinte: as restrições que são impostas ao ONS. Eu fiz um exercício, uma simulação, dia 22 de março de 2021. Nós estávamos em plena crise. Os reservatórios baixos, tendência de ficar mais baixa, etc. E aí eu olhei, por exemplo, a usina de Jupiá estava com custo marginal de operação de R$ 904 por megawatt-hora. Então, isso é um sinal evidente que ela não deveria ser despachada, porque 904 é muito mais caro do que várias térmicas que tinham CVU de 350, 400 reais. Mas existia uma restrição imposta ao ONS, que ele não pode discutir, ele não pode discutir, que mandava soltar água em Jupiá. Ora, se ele tinha que soltar água, turbinou essa água, evidentemente. Sabem a que custo? 0. Então, o recurso marginal era de R$ 904 por megawatt-hora, foi despachado por 0, porque era uma restrição que tinha que ser cumprida. Então, nesse mesmo dia que o CMO estava, custo marginal de operação, estava ao redor de 900, de R$ 1.000, o PLD era R$ 132. Por quê? Porque o recurso disponível para o CIOC, do ONS, fazer preço de energia era de apenas 7% do valor total despachado. Então a gente xinga, por que não despachou antes? Mas tem essas coisas que têm que ser olhadas sob o ponto de vista de obrigação do ONS. Ele recebe isso pronto. Então, ou tem uma visão mais integrada, como o Antunes colocou bem, ou nós não vamos conseguir, com todas as cabeças pensantes nossas, nós não vamos conseguir resolver esse problema. Bom, ainda como causa, o modelo comercial de despacho, ele é muito perverso para o armazenamento de água. Porque, por exemplo,
novamente o Antunes falou, olha, é fácil encher reservatório. Durante a cheia agora, durante a época de chuva, eu despacho térmica, vou despachar térmica. Não vou gerar energia elétrica. Então, o reservatório vai passar de 26 para 30, até um ponto confortável aí que dê. Mas, quem que paga o GSF? Quem que paga os geradores hídricos sem gerar energia elétrica? Né? Então, o modelo não vê isso aí. Logo, o modelo tem que ser revisto, né? Conforme também já foi dito. Então, as consequências da crise. Nós temos um despacho maior de térmica, né? Não tem água, tem que ter térmica. Ainda bem que a gente tem térmica, mas importação, etc. O custo marginal de operação fica elevado, porque a formação é pela última usina, a usina mais cara a ser despachada, e as usinas foram despachadas usinas de R$ 2.500 por megawatt-hora. Os encargos setoriais ficam muito elevados. Isso se transfere para preços e tarifas. O setor elétrico vira o vilão da inflação, a sociedade não pode pagar. Isso eu quero chamar a atenção para o projeto que está agora. Nós vamos, a tarifa social do Brasil, que hoje pega números redondos, 12 milhões de pessoas, 12 milhões de famílias, vai passar para 24 milhões de famílias. 3,5 bilhões de reais anuais vai passar para 7 e poucos bilhões de reais para serem pagos pelos consumidores do setor elétrico. Então, cada vez que nós vamos empurrando com a barriga de alguma maneira, vai ficando comprometendo a tarifa no longo prazo. Por exemplo, nós já fizemos aí 3 empréstimos bilionários para o setor elétrico, né? E estamos fazendo um agora, vai sair a medida provisória, vai sair de amanhã para depois, um empréstimo de 15 bilhões para não jogar o aumento tarifário de uma só vez. Então, vamos diluir isso nos próximos 5 anos de tarifa elevada. Quer dizer, esse ciclo que está apresentando aqui é terrível, né? É perverso. A sinalização e com isso eu tenho um compromisso que eu assumi agora, embora não repasse para o consumidor agora, eu assumi um compromisso para daqui a 3 ou 4 anos, e eu tenho, então, sinalização de tarifas elevadas para os próximos anos. E isso significa restrição ao consumo, ao crescimento do Brasil, de modo geral, porque a indústria também não suporta ter essas tarifas e esses preços tão elevados, esses encargos setoriais tão elevados. Só esse gráfico aqui, Joaquim, daria para a gente discutir aqui uns 4 dias, mais ou menos. Mas, como nós só temos 10 minutos, vamos em frente. Bom, os desdobramentos, quer dizer, desdobramento é desenvolvimento, é repercussão de um fato. Então, esse fato, vamos tentar olhar as coisas boas que ele pode trazer, o fato de termos uma crise, estávamos vivendo uma crise. Eu acho que tem que ter um freio de arrumação aí do planejamento, da operação. No passado nós fizemos isso, né? Houve uma mudança de paradigma com um estudo que o Antunes mencionou aí com a Coopers, feito lá na década de 95 e coordenado pelo nosso amigo Peter Greiner, que era o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Então, nós temos desafios nesses desdobramentos interessantes, porque a expansão do sistema, exceção a algumas usinas como a que o Antunes está fazendo hoje, que eu acho que é a única do Brasil, a usina de São Roque, que inclusive tem reservatório, mas é a única do Brasil, nós vamos ter que apelar para o incremento de fontes intermitentes, sem ter o respaldo de uma grande bateria do setor elétrico, que é justamente os reservatórios de energia elétrica. Então, nós estamos falando aqui de incremento significativo de geração distribuída, e isso traz como consequência um problema enorme para o operador do sistema, porque pela primeira vez, em qualquer modelo, qualquer concepção que nós tenhamos, a operação do sistema vai ser bidirecional. Ou seja, eu tenho uma fonte de geração que injeta na rede sem conhecimento do operador do sistema, sem controle algum do operador do sistema.
conhecimento até ele pode ter, mas não tem nenhum controle. Ele não vai dizer para o Joaquim, agora desliga o teto solar que você estabeleceu em sua casa. Não tem como fazer isso. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando, por exemplo, hidrogênio verde, tem 20 bilhões de reais comprometidos com projetos pilotos na região nordeste do país. Por que região nordeste? Porque tem uma possibilidade muito grande de eólicas offshore, onde nós temos lá uma lâmina, uma extensão grande com lâmina d'água de até 50 metros, que é, vamos dizer, o adequado para se colocar usinas eólicas offshore. Agora, isso aí a iniciativa privada já está colocando esse dinheiro, acreditando que vai sair. Mas acreditem vocês, não tem nenhuma regulação para usina offshore, e o primeiro projeto que tentou se antecipar foi vetado pelo IBAMA, porque os técnicos do IBAMA não têm nenhuma referência de como aprovar um projeto offshore, né? Bateria de grande porte, nós temos já, vamos dizer, uma tecnologia ainda em evolução, mas nós temos a primeira experiência da EDP em São Paulo, com uma bateria de 30 megawatts, né, que ocupa, se não me engano, 4.000 metros quadrados de bateria, né, para atender a carga de litoral e aguentar, não sei, 3 horas, aí consegue suportar a carga do litoral de São Paulo. Então, o que nós temos que garantir é uma expansão equilibrada do setor elétrico brasileiro. Nós vamos precisar de todas as fontes. Cada uma tem que ter os seus atributos corretamente valorados, porque, por exemplo, o Antunes está fazendo a hidrelétrica de São Roque. A hora que ele comercializar, ninguém vai pagar para ele o uso do reservatório. As eólicas vão usar o reservatório dele, as solares vão usar o reservatório dele, mas esse atributo não é pago. Flexibilidade das hidrelétricas não é pago. Os serviços ancilares são muito restritos o que é feito como um pagamento. Então, a gente tem que ter realmente um freio de arrumação. E esse freio de arrumação pode ser dado no Congresso Nacional, através da aprovação dos 2 projetos que estão lá, o 414 e o 1917. Se um desses for aprovado, ele dá áreas de modernidade para o setor elétrico, ele separa lastro de energia, ele começa, então, por exemplo, quem tem uma hidrelétrica passa a ter uma vantagem nos leilões, porque eu vou fazer um leilão de lastro e de energia. A energia solar, uma eólica, ela não tem lastro de potência, porque ela é não despachável. Então, estima-se hoje que entre 35% e 40% seja o lastro da energia. Então, por exemplo, o Antunes poderia entrar lá com a São Roque, comercializando o lastro, e depois a energia ele ia dar um jeito fora do mercado convencional, até no mercado, porque daí praticamente o lastro garantiria vamos dizer, a financiabilidade do projeto dele. Bom, Joaquim, eu queria só deixar uma pergunta para o nosso professor Lacerda, que é o seguinte: como é que o setor elétrico, ele falou, a eletricidade é um bem essencial, como é que a gente permite, a sociedade brasileira permite, que sobre um bem essencial como é a energia elétrica, se cobre esse ICMS de 42%. Né? A primeira excrescência é você cobrar por dentro. Isso é constitucional, eu não consigo entender. Você bota o preço do ICMS dentro do produto e depois calcula a alíquota. Quer dizer, quando você diz que a alíquota no Rio de Janeiro é de 30%, na verdade é de 42%. É só fazer a conta. Né? A hora que você divide por 1 menos o valor, dá um valor muito maior do que o numerador. Então, desculpe o desabafo de falar um pouco rápido demais, mas são coisas que realmente me incomodam, e eu acho que a gente precisa realmente falar e tentar mudar esse estado de coisas no Brasil. Obrigado, Joaquim. Obrigado a você, Menel. Professor Lacerda, doutor Lacerda, o senhor quer comentar? Eu acho que... Quero sim. Eu achei muito interessantes as exposições, todas elas, né?
e todas elas, de certa forma, tangenciaram, né, as questões econômicas inerentes, e eu estava me lembrando uma coisa, né, normalmente nós discutimos, e é necessário que se discuta, as políticas econômicas, que são as medidas tomadas no âmbito do executivo, muitas passam pelo legislativo, e por que não dizer também de decisões do judiciário. Mas a maioria das questões que nos afetam e que passam também pelas questões energéticas se tratam de questões de economia política, ou seja, quais as forças de poder que estão definindo as políticas. Isso vale para o preço do gás de cozinha, isso vale para as alíquotas de ICMS, IPI, demais impostos, isso vale para as decisões de não investimento, né, porque o Brasil é um país peculiar, né? Conseguiu aprovar, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, lá em 2016, que é aplaudida por grande parte do chamado mercado, né? Mas que na prática se tornou uma restrição ao investimento público, porque no Brasil nós não temos o investimento impositivo, o orçamento impositivo. Eu nem estou defendendo que tenha, mas é só para caracterizar o seguinte: então o Executivo, diante da inviabilidade política, por exemplo, de redução de gastos correntes, compromete o investimento. Justamente o investimento na sua acepção ampla, né? Não só em infraestrutura, mas ciência e tecnologia, pesquisa, desenvolvimento. Quer dizer, então, tem muitas questões relevantes, que são tecnicamente, do ponto de vista econômico, viáveis, mas que precisam ser politicamente viabilizadas. A distorção que foi mencionada, tributária, se soma um conjunto de outras distorções, né? Que é a enorme carga tributária que temos sobre os produtos e serviços, né? Então, e não sobre a renda, né? Que seria muito mais justo. Mas então é isso, quer dizer, o quadro fundamental é que as decisões, elas são passíveis, né, de alternativas viáveis tecnicamente, mas que precisam ser viabilizadas politicamente. E esse é o grande desafio. Obrigado, professor. Eu fiquei sabendo que o Antunes vai ter que nos deixar por causa de um compromisso, uma viagem. Eu gostaria, Antunes, primeiro de agradecer muito a sua participação em nome da ABEME, em nome do Gabriel, nosso presidente, Gabriel Aidar. E a contribuição sua foi excelente, e gostaria que você colocasse os seus comentários finais. Você falou muito na reestruturação do setor elétrico, né? Repensar o modelo, né? Eu acho que esse é um desafio. Então, por favor, Antunes. Obrigado aí a todos. Desculpem, eu estou aqui em Brasília, justamente no aeroporto. Em primeiro lugar, Menel, aliás, o Elcio comentou, nós, Elcio, construímos 5 plataformas de petróleo para a Petrobras que produzem 750 mil barris, numa política de governo que 70% era conteúdo local. Infelizmente, nós temos o maior estaleiro abaixo do Hemisfério Sul no mundo, né? E a política foi mudada e nós ficamos chupando o dedo lá. Eu não quero aqui discutir por quê, tá? Mas nós entregamos 5 plataformas. Então, política de governo, eu só uso esse exemplo para dizer que é fundamental. As cabeças pensantes do setor elétrico, nas várias décadas que eu vivi, né? E Menel também, Milton, foram excepcionais. Nós tínhamos uma nata no Brasil, na verdade, no setor elétrico. Falo do professor Camilo Pena, falo do Dr. Mário Bering, tantos outros. E o próprio setor está estruturado. Não tivemos racionamento, nós precisamos rever o modelo. Não adianta seguir com práticas que não valem mais. Produzíamos 95% de energia elétrica com hídrica, onde o combustível é igual a zero. Agora é 60%, 70%. Vamos rever isso, pessoal. E as fontes estão aí. Nós temos fontes intermitentes que permitem conservar o reservatório que temos e ainda ampliar um pouco esses reservatórios. Aí você tem solar, você tem eólica, você tem biomassa, né? Você tem inclusive usinas reversíveis para a ponta. Nós temos a Serra do Mar com desníveis fantásticos para o litoral. Temos usinas reversíveis para a ponta. Não são elas que vão dar. É um conjunto de ações que vão, na minha opinião, solucionar o setor, mas ele tem que ser assentado, repensado, inclusive a questão do despacho, né? Que hoje é um despacho
vamos dizer, ele não é o despacho mais inteligente. Não adianta nada você ter preços astronômicos, porque você botou na ordem lógica e deixou os reservatórios secar. Nem potência nós podemos dar nas máquinas, que elas estão sem queda agora, né? Então, eu falo aí, eu acho que o Menel mostrou muito bem, temos nem 290 mil megawatts mês acumulados, mostrou as crises hidráulicas, e nós temos que realmente dar uma revisada, né? Conservar os reservatórios que nós temos ainda para a entrada das intermitentes, e o custo marginal das fontes intermitentes, graças a Deus aqui no Brasil, são relativamente baixos. Nós estamos falando aqui de $40 por megawatt-hora em geração solar ou eólica, tanto faz, tá? Que compensa um pouco a necessidade que você tem de botar térmica. Mas, naturalmente, os preços vão crescer um pouco. É melhor que eles cresçam um pouco estáveis do que ter picos em situações como essa, que você é obrigado a compensar. Sobre a questão da BM, tem uma situação aí que eu queria comentar. O retrofit de usinas, ela acontece nos Estados Unidos, em todas as partes do mundo. É pegar as usinas que nós temos instaladas, mais de 100 mil megas, algumas já com 30, 40 anos de operação, está mais do que na hora da nossa indústria de base entrar aqui, né, e revisar e melhorar aí o rendimento dessas usinas. Então, nós temos aí algumas possibilidades excelentes pela frente. Como disse o Menel, em cima das crises se formam também os novos conceitos. E o professor comentou muito bem aí que o insumo cresceu no mundo, meu amigo. A energia elétrica é cara em qualquer lugar. E, por último, para deixar aqui uma coisa para vocês pensarem, as nossas reservas de urânio são sensacionais. Não estou aqui defendendo a energia nuclear, mas são sensacionais. E a revista Economist, há 2 semanas atrás, publicou um artigo chamado O Discreto Charme das Usinas Nucleares. E tanto elas sofreram, elas voltaram, como também as hidrelétricas, que eram nem consideradas fontes renováveis há 20 anos atrás. Eram consideradas crime hidrelétrica com reservatório mais ainda, né? Mas os europeus, principalmente franceses, que têm tecnologia, alemães, estão pensando em usinas padrão nuclear de menor tamanho, 200, 100, 200 megawatts, também para compensar a situação deles. Eu faço aqui esses desafios aí todos, agradecendo profundamente e me desculpando aí pela minha ausência daqui em diante. Todos os apresentadores foram brilhantes, pontos convergentes. Graças a Deus, aí já no final da carreira, vejo gente brilhante aí como o professor, aí, né, nos dando uma aula de economia, mostrando os caminhos, e vejo a nossa associação, tá, com força, tá, para se mexer, para se mover. E o doutor Mário Menel e o Milton aí, nem falar, né, que são amigos aí de décadas, juntos. Muito obrigado aí. Nós aqui agradecemos, Antunes. Uma boa viagem para você e uma boa noite. Obrigado. Bom, senhores e senhoras, eu gostaria, já que estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, da nossa live, eu gostaria muito de ouvir uma palavra final de todos vocês, começando aí pela mesma sequência que começamos. Newton, por gentileza, um tempo aí para você colocar suas considerações finais. Sim, Joaquim, muito obrigado. Como eu previa, foi uma aula em vários aspectos. Eu acho que foi muito rico e vai ser muito rico para os nossos associados da BN poderem depois ouvir o Antunes, ouvir o professor Lacerda, ouvir o Menel, trazendo pontos tão relevantes. Foi muito feliz as considerações que o Antunes trouxe com relação às necessidades que temos de rever uma série de aspectos do setor elétrico, e o mesmo fazendo o Menel, dando aí uma aula de como as coisas se complicaram e, ao seu ver, como que deveríamos enfrentá-las. Eu acho que o setor está começando a entender de que nós vamos romper certas barreiras. Numa conversa que tivemos no âmbito do Mercado Livre, na Bahia, na semana passada, pela primeira vez eu vi técnicos, caras respeitadíssimos, super competentes, dizendo que esse modelo e os modelos computacionais que regem a questão de preços, eles estão desatualizados. Pela primeira vez eu vi isso de forma pública, estão desatualizados, não mais espelham
o sistema como ele está sendo operado e como ele existe hoje, e que nós precisamos alterar, sob pena de nós ficarmos incorrendo em situações críticas como estamos passando nesse momento, com custos estúpidos, etc., e às vezes ainda sendo impactados por condições externas, a exemplo do preço do gás, etc., e outras questões, como estamos passando agora, decorrentes dessa pandemia tão terrível que todo o planeta está vivenciando. Então, eu acredito que seja muito rico esse entendimento do setor elétrico, e vejo as cabeças pensantes aqui lembradas, muito voltadas a essa questão, e numa pressão grande em todos os atores, seja do Ministério, seja da EP, seja do ONS, seja da ANEEL, todos voltados, junto com a CCE, todos voltados a rever, sim, certas questões. Eu acredito que a gente, fruto dessa crise tão violenta, eu acho que nós vamos poder vivenciar tempos novos. E temos que parar de demonizar aquilo que temos mais risco, que são as nossas hidrelétricas. Elas são a nossa salvação. Ninguém no mundo tem baterias como nós temos, né? Imagine como nós vamos construir baterias de íon lítio de 300 gigawatts, como acabamos de ver aí do Menel. É impensável isso. Que impacto ambiental teríamos ao produzir 300 gigawatts? Né? Que lixo vamos deixar de resíduos para o futuro? Né? Tudo isso pode ser evitado. Então, deixarmos de demonizar fontes renováveis, como uma hidroeletricidade, fazendo o melhor uso de todas as nossas capacidades, como bem lembrado aqui, as usinas reversíveis, com fantásticas oportunidades que temos, né? Esse mundo da construção aqui da BEM tem condições de fazê-lo, tem know-how para fazê-lo, e a gente tem que se lançar a isso, né? E graças a Deus temos ventos, temos sol, que vão poder gerar um quilowatt-hora barato, um quilowatt-hora acessível, né? Ajudando a preservar a água nos reservatórios, como uma biomassa o faz, com 15 pontos percentuais anualmente nos reservatórios do Sudeste, e deixando com que as nossas térmicas possam dar um cobertor a custo baixo, com CVUs acessíveis, né, com alta eficiência, ciclos combinados de grande monta, como estamos agora tendo a felicidade de verificar a implantação da GNA1, agora a GNA2 será construída lá no Açu. Projetos assim é que vão dar aquela base necessária para que esse modelo de hidrelétricas com as novas renováveis possam coexistir de uma forma muito rica. Lembrando que temos um enorme, e o Lacerda vai se lembrar disso, que falávamos isso na empresa onde trabalhávamos, na Siemens, nós temos ainda um consumo per capita de 2.800 kWh ano, quando o mundo tem uma média de 3.000, e países como Chile, como a Alemanha, estão de 6.000, 8.000, Estados Unidos com 12.000, e o Canadá, campeão mundial, com 15.000 kWh ano. Ou seja, nós para atingir, nós temos que crescer 10% só para chegarmos à média mundial. Mas certamente somos uma economia que deveríamos estar aí facilmente com 6 a 8.000 kWh, 2, 3 vezes a mais. Ou seja, o potencial per capita de uso da eletricidade da população brasileira é muito maior do que a realidade atual. Então, teremos mais esse grande perspectiva de investimentos, certamente todos privados, e também uma perspectiva para o âmbito da construção e da engenharia brasileira, perspectiva maravilhosa. Então, temos que ser positivos, temos um enorme potencial, e agradeço muito a oportunidade, Joaquim. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Newton. Brilhante apresentação. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Lacerda para as suas considerações finais, agradecendo aí a sua participação também. Por gentileza, professor. Muito obrigado, Joaquim. Eu saúdo aqui todos os participantes. É muito interessante essa nossa conversa. E eu gostaria de comentar brevemente 2 aspectos econômicos que têm a ver com o que debatemos aqui, né? Na verdade, eu teria uma lista, mas em função da restrição de tempo, eu vou destacar 2. O primeiro é a correlação
entre política econômica e energia, né? Nós já falamos aqui do tema, mas eu quero destacar o seguinte: uma das medidas do atual governo foi centralizar em um único ministério o antigo Ministério da Fazenda, que cuida mais da questão financeira, né, vamos dizer assim, fiscal, com o planejamento, que é a visão de longo prazo, com indústria e comércio, como o próprio comércio exterior, que toda a relação da política industrial, de comércio exterior, emprego e trabalho, né, que por sua vez no governo anterior, no Temer, já tinha sido incorporado, já tinha incorporado Previdência. Então nós temos 5 ex-ministérios no mesmo chapéu, sob o argumento da racionalização, que é o Ministério da Economia. No entanto, o que houve foi um desempoderamento de setores importantes, por exemplo, na interlocução com o setor privado, com os trabalhadores, empresários, com os consumidores, porque é impossível para um único ministério tratar de tantos assuntos correlatos como os que estamos relacionados. Então, isso eu vejo como um fator de restrição, porque, evidentemente, toda a questão da política de preços, que foi muito bem abordada aqui, toda a questão do planejamento de investimentos, fica muito limitado ao dia a dia, né? Então, por exemplo, quando você faz uma política de preços de paridade internacional de combustíveis, gás de cozinha, etc., pode ser muito bom para o acionista, né? Mas é péssimo para o consumidor. E, particularmente no caso brasileiro, tendo em vista a estrutura do nosso mercado. Newton Duarte lembrava com muita propriedade que o nosso consumo per capita de energia está muito aquém da média dos países em desenvolvimento, porque, dentre outros fatores, nós temos uma política de preços que prejudica o mais pobre, não é? O botijão de gás de cozinha hoje custa 12% a 13% do salário mínimo, não é? 90% da população brasileira ganha para sobreviver, quando ganha, né? Porque o desemprego, numa acepção ampla, atinge mais de 30 milhões de pessoas, né? Eu estou contando os desalentados, né? Os subocupados. Então, o que acontece? Se nós queremos ser um país desenvolvido e um país vibrante, nós precisamos de investimento em energia e precisamos ampliar o consumo de energia. Para isso, precisamos de políticas de preços justas, passando pela questão da reforma tributária, foi muito bem lembrado aqui. Já aviso que nenhum dos projetos de reforma tributária que estão à mesa, a PEC 45 ou 110, passam ao largo de tudo que nós falamos aqui, tá? Isso é só uma acomodação. Não é uma reforma tributária para valer, é uma acomodação. E, se quisermos um mercado consumidor pujante, nós precisamos de melhorar a distribuição de renda, né? Nós precisamos de mais emprego, mais salário, juros mais baixos, crédito, financiamento, não é? Porque uma economia sem mercado não reage. Como falei, a perspectiva de curto prazo é muito ruim, porque é crescimento zero em 2022. Mas nós precisamos criar as condições para a retomada do crescimento, e, para isso, a questão energética se torna fundamental. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pela colaboração, pela excelente intervenção. Elcio, por gentileza. Eu também queria, como o Joaquim fez, agradecer aos participantes aqui. Esse trabalho nosso da ABEME faz parte de todo esse trabalho que o Menel lidera, Newton, onde nós temos que nos colocar à disposição do país para as políticas que são necessárias para a gente ter a energia realmente como o azeite da nossa economia. Você lembra que a gente voltou a falar do gás de cozinha. Aqui, eu lembro o seguinte, Lacerda, quanto menos energia eu gastar em casa hoje, mais barata ela fica. Eu não sei qual é o termo econômico para isso, tá certo? Mas a energia em casa, ela traz segurança, traz saúde, traz conforto, e a gente é incentivado a gastar menos, tá certo? Então, esses são o que está acontecendo. Realmente não sei como é que esse fenômeno, Lacerda,
para os economistas. Mas nós estamos economizando energia, não tem isso. Bom, para concluir o que eu estava falando, quando eu falei do preço do botijão de gás, que afeta realmente a população, essa falta de uma energia barata, é porque e as cabeças pensantes que nós temos, que abundam no país, trabalhar em dois aspectos, que já o Menel faz muito isso, trabalhar politicamente no Congresso. O ano que vem nós temos um ano de eleição, eleger deputado estadual, deputado federal. Aliás, essa live foi desenhada com a participação de 2 deputados que não puderam comparecer, porque isso precisa passar, aproveitar o ano, mostrar a importância do que vocês falaram aqui hoje para a sociedade brasileira, tá certo? Isso precisa chegar, precisa sensibilizar, não para criar jabutis de interesses paroquiais, tá certo? Mas para trazer essa energia democraticamente para a sociedade. Isso não é um discurso de direita nem esquerda, é uma necessidade vital, como falou Lacerda, para a nossa sociedade. E, por último, eu lembro que vamos trabalhar a educação dos nossos jovens na questão ambiental e na questão energética, porque isso precisa... Nós vamos sofrer muito esses próximos anos, e essa juventude tem que trabalhar para mudar isto no mundo, mas aqui no Brasil, com as características que nós temos, essa riqueza da nossa matriz energética, a gente tem muito que desenvolver e investir em pesquisa e desenvolvimento. De novo, agradeço demais a participação de vocês nessa nossa iniciativa aqui. Obrigado. Bom, último, Menel, gostaria que você nos desse aí a sua conclusão. Nós já estamos com 1h40 já avançamos um pouco. Agradecemos novamente a paciência e o interesse e a disposição de vocês. Você está com a palavra final, então, Menel, por gentileza, para encerrar a nossa live. Está fechado o microfone, Menel. Obrigado. Obrigado, Joaquim. O meu recado é assim, o modelo do setor elétrico ele precisa ser revisto, porque ele hoje está com muitos sinais de ineficiência. Então, vou dar 2 exemplos rapidinho. Primeiro, se eu consigo despachar toda a energia do Madeira e do Belo Monte, eu não tenho como colocar as térmicas inflexíveis hoje no Brasil. E imagine que eu tenho mais 8 GB para colocar, porque estão dentro da medida provisória que transformou na lei da criação da Eletrobras. Eu não tenho como colocar isso. Então, em primeiro lugar, isso é um sinal de ineficiência enorme, né? Quer dizer, eu tenho esse gargalo. O outro é o seguinte: antes de se passar o critério de transmissão para N-1, eu tinha quase que diariamente constraint off de eólicas no Nordeste, cara. Eu não conseguia transmitir energia do Nordeste para cá, energia que foi pelo ralo, porque eu não tinha como eu tinha que pagar ainda para a eólica não gerar. Então, quer dizer, nós temos que acabar com esses sinais de ineficiência e nós temos que alocar melhor os nossos custos e os nossos riscos, né? Quem me diz que o consumidor pode assumir o risco de gerenciar o GSF, como nós tivemos até agora, desde 2012 até agora, nós consumidores aqui, nem sabemos, mas estamos pagando uma grana de encargos setoriais, porque nós, que não temos nenhum controle, estamos administrando o risco hidrológico nas nossas tarifas. Então, quer dizer, temos que fazer com urgência uma revisão do modelo comercial, do modelo de operação do sistema, para dar pelo menos um sinal de eficiência, né, e alocar melhor riscos e custos. Então, esse era o recado, é o que o FASE
faz quase que diariamente, mas meio que chove no molhado. Agora está chovendo no molhado, mas antes nem isso acontecia. Obrigado, Joaquim, parabéns pela organização, Elcio também. Obrigado pela aula, professor. Nilton, muito obrigado, Nilton. É sempre um prazer conviver com você, um gentleman. Obrigado, senhores. Obrigado, Menão. Eu queria fazer um registro que nós contamos com o apoio da Conteúdo, que é a nossa agência, na organização desse evento, dessa live, com toda a equipe da Conteúdo. Nós queríamos agradecer a Melissa e a Fiorella que nos deram suporte. Então, uma boa noite a todos. Agradeço mais uma vez em nome da ABM, em nome do nosso presidente, a participação que foi muito boa e acho que chegamos a discutir os temas todos relevantes do setor. Muito obrigado, Milton. Obrigado, Mário. Professor Lacerda. Uma boa noite a todos, então. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Elcio. Boa noite. Um abração grande, Manel. Um abração. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Lacerda. Abraço, Nilton. Abração, Matias. Abraço, Valeu, Gringo. Matias. Tudo de bom. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Alisson, acho que pode cortar o YouTube, né?